Olá! Nesse vídeo eu vou te detalhar como são feitos os cálculos da planilha calculadora da obra na etapa de colunas ou pilares. Lembrando, nesse vídeo eu não vou te explicar como preencher a planilha, e sim eu vou te explicar como que você calcula esses materiais. Ou seja, para saber como preencher, eu sugiro que você assista o vídeo que eu já gravei. E nesse daqui você tem um detalhamento de como são feitos esses cálculos. Lembrando também que essa planilha nessa versão com os cálculos abertos está disponível somente para quem comprou a versão profissional. Se você não comprou a versão profissional, você não vai ter acesso a essa abertura. Então vamos lá. Primeira etapa das colunas ou pilares é calcular o volume de concreto. E aqui a gente segue o mesmo racional da viga baldrame. A gente parte da área da coluna, calcula o volume de cada coluna e depois multiplica pela quantidade para chegar no volume total. E aqui embaixo, então, a gente tem também qual que é o consumo de traço, o consumo de cimento, areia e pedra e água conforme o traço do concreto. E aqui a gente tem qual que é o volume, conforme o volume, qual que é a quantidade de cada um desses materiais, conforme o volume das nossas colunas. E as armações? As armações seguem o mesmo cálculo que a gente já mostrou lá na viga baldrame. Aqui você tem uma premissa com a taxa de cobrimento do concreto, ou seja, quanto de concreto você vai ter entre a coluna de aço e a borda da coluna. Aqui você também tem como informar o tamanho da barra de aço que você vai comprar, qual que é o tamanho da dobra dos estribos, aqui a gente está prevendo 20 centímetros, o tamanho da barra de aço dos estribos, e aqui a taxa de consumo de arame e espaçadores. E mais ainda, aqui você também tem o cálculo das formas de madeira. No caso das colunas, é um pouquinho mais complicado calcular as tábuas. Por quê? As colunas, às vezes você precisa de uma coluna mais alta e aí você precisa juntar tábuas. Ou você tem colunas que precisam de 2 faces, 3 ou 4 faces de forma de aço, de forma de madeira, desculpa. Ou seja, nesse cálculo aqui, a gente faz um cálculo diferente dos demais. Aqui a gente calcula por área de tábua. Ou seja, aqui você tem qual que é a área de cada tábua, em média. E aqui você tem também, que é uma tabelinha que a gente procura aqui dessas bases de premissas, conforme o tamanho da tábua, muda a área dela. E com base nisso a gente tem uma premissa de quantas tábuas que eu vou usar por coluna. Aqui a gente está colocando como 2 peças para cada coluna. Então com base nisso a gente tem qual que é o total de tábuas que eu vou precisar, conforme a área das minhas colunas. E eu consigo calcular a quantidade de peças. O que mais que nós temos aqui? Nós também temos o cálculo da quantidade de sarrafos, que é baseado na quantidade de tábuas, ou seja, aqui você pode mudar o espaçamento entre os sarrafos, que a gente considera 40 centímetros, você pode variar o comprimento desse sarrafo e também o tamanho das tábuas do sarrafo. E aqui por fim, você também tem um cálculo com o consumo de pregos por tábua, ou seja, aqui você tem quanto que você vai consumir de prego para cada tábua da sua forma de coluna. Legal? Então, esses são os detalhes aqui do cálculo das colunas ou pilares. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os detalhes do cálculo das vigas.